Fala rapaziada do canal, Matheus da Empire, para mais um vídeo excelente para vocês. Pessoal, como vocês já estão vendo na tela, hoje nós vamos falar sobre gerenciamento. Eu vou trazer para vocês o que é o gerenciamento, qual a importância de seguir uma boa gestão, quais são suas principais características e qual eu recomendo. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final, que com certeza vai melhorar a sua performance no day trade. Então vamos lá, pessoal. Começa que o gerenciamento de capital, na verdade, ele faz parte de um pilar dentro da gestão estratégica, tá? O que é isso? A gestão estratégica, ela envolve gestão de tempo, gestão de entradas e gestão por si só do capital. Então é importante entender que dentro do gerenciamento a gente tem três pilares. E hoje a gente vai falar exatamente do pilar sobre gestão de capital, tá? Então, o que é o gerenciamento, né? Na verdade, é um conjunto de regras que você precisa ou criar ou seguir uma já existente para que você proteja o seu capital e consiga crescer ele de uma forma que seja controlada e previsível. E como que eu faço isso? É importante que a gente se atente ao risco-retorno de cada gerenciamento. Ah, Matheus, o que é risco-retorno? Risco é o que você aceita perder por operação e por dia, e o retorno é aquilo que você vai ter caso você acerte a operação, caso você tenha o seu gain, o seu take. Lembrando que é importante a gente saber qual que é o payout da sua corretora, porque a gente faz o payout vezes o valor da entrada, tá? Então, um exemplo, se você está numa corretora que o payout é 90 e você fez uma operação de 100, você tem 90 de lucro. Então, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Então, entrando um pouquinho na importância do gerenciamento, isso é extremamente necessário para que entre na sua cabeça, tá? O que é o gerenciamento e qual que é a importância dele? Você vai seguir um gerenciamento porque você quer proteger o seu capital no longo prazo. Você precisa dessa proteção, senão você não vai conseguir desempenhar com calma, com tranquilidade, tudo que você precisa na frente do mercado. E o porquê que eu falo disso? Muitas vezes você tem 3 dias de vitória, você tem 3 dias de meta. No quarto dia, quando você não segue o seu gerenciamento, o seu mental começa a estar mais fraco, porque você já não seguiu hoje. Você até pode bater essa meta no quarto dia, só que seu dinheiro não vai estar sendo da forma correta. Você estava recebendo um dinheiro que, na verdade, não deveria receber. Então, isso internamente você já vai estar se auto-sabotando. Então, primeiro, você se protege no longo prazo. Segundo, você para de quebrar conta. Chega de quebrar conta. O que a gente precisa? A gente precisa ter tranquilidade para trabalhar. Esse não é o seu trabalho, esse não é o principal, você não quer que um dia seja o principal trabalho? Então, esse é o segundo motivo. Primeiro, você tem uma tranquilidade, protege o seu capital no longo prazo. E o segundo motivo, você evita de quebrar conta. E por fim, você realmente alcança a consistência. Como assim, Matheus? Eu vou alcançar a consistência? Sim, você vai ser consistente, porque você vai todos os dias seguir o seu gerenciamento. Você todos os dias vai cumprir com a sua palavra. Você vai seguir detalhadamente o que você precisa fazer. Isso é ser consistente. Você vai ser consistente, primeiro, com suas perdas pequenas. Depois você vai ser consistente no seu 0 a 0. E vai chegar uma hora que você vai ser consistente nos seus lucros pequenos. E aí é só escalar para os lucros que realmente vão te fazer viver disso. Então, você entende que é uma escada? Você precisa começar a fazer o certo perdendo, para você começar a fazer o certo no 0 a 0, o certo ganhando pouco. Aí sim você vai ter o lucro que realmente você precisa durante o mês, durante a semana, enfim. Então, essa é realmente a importância de um gerenciamento bem detalhado, bem criado. Isso é importantíssimo, pessoal. Avançando um pouco mais para as características do gerenciamento, tá? Nós temos alguns tipos. O que a gente chama de fixo ou flat. Os soros, quando a gente inclui o valor do lucro na nossa próxima operação. E o percentual. Vamos detalhadamente aqui para seguir com calma. O fixo, como que funciona ele? Simplesmente é o mesmo valor todas as operações. E como que funciona? Exatamente como eu falei. Primeira operação, você vai ter um valor fixo, sei lá, $50. Eu aceito perder $50. Então, tenho $50 para operar. Essa é uma característica dentro do gerenciamento que a gente pode usar. Sempre o mesmo valor. Qual que é o benefício de ter isso dentro do nosso gerenciamento? Importante, esse não é o gerenciamento. Esse é uma característica dentro da nossa gestão, tá? Qual a característica fixo? Sempre o mesmo valor de operação. Independente de qual gestão que eu use, eu vou sempre operar com aquele valor. Ok?
Podemos seguir? Podemos avançar? Tá bom. Quais são os benefícios disso? É simples. É fácil. Você não precisa ficar fazendo conta. Você não precisa ter uma planilha mirabolante. Você sabe que a sua operação vai ser naquele valor. Você acertou, você errou, é aquilo. Não tem como. Isso também protege seu capital. É uma proteção de capital. Quais são os riscos ou os contras disso? O seu crescimento de capital ele não é tão elevado. Você não vai sentir um crescimento de capital exponencial. Então, se sua conta não tiver um capital muito alto, você pode se desmotivar ao passar do tempo. Porque você não vai acertar 10 dias seguidos, 15 dias seguidos. Você vai acertar um, erra dois, acerta dois. E ter essa tranquilidade, essa calma para esperar o longo prazo é um pouco complicado. Então, isso pode ser um pouco desmotivador. Tá? Então, essa é a característica do fixo. Os Soros, como que funciona? Você tem a primeira operação que você entra com um valor pré-determinado, que você já está dentro da sua gestão. As próximas operações, você entra apenas com lucro. Ou seja, você fez a primeira operação com $100. Você teve num payout de 90 dólares de lucro. A partir daí, você tem a opção de ou incluir o lucro já na próxima, ou seja, 100 mais 90 e fazer a sua entrada, ou então entrar apenas com o lucro e na terceira operação você entrar com o lucro dobrado. Qual que é o benefício disso? Você sente o seu capital crescendo de forma exponencial. É o lucro sobre lucro. Então você não compromete o seu capital inicial. Na primeira operação, sim, você vai estar comprometendo. Mas nas próximas, não. Você vai estar usando apenas o lucro. E vamos ser bem sinceros, pessoal. Você não vai ter 3, 4, 5 dias seguidos de Soros batendo meta lindo e maravilhoso. É difícil. Só que você encaixa 2 dias, sua conta já sobe. Você já tem uma tranquilidade para trabalhar durante a semana. Então, encaixar isso dentro do seu gerenciamento é uma boa opção, é uma boa escolha. Qual que é o risco disso? Você perde todo o seu lucro caso você erre qualquer operação dentro desse ciclo. Mais para frente eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente poderia fazer. Além disso, quando você está numa sessão de operação e você perde esse seu lucro, te gera uma insatisfação, te gera uma raiva, te gera um medo, pode te gerar uma frustração mesmo. E isso desencadeia o quê? Ansiedade. E ansiedade frente ao gráfico não é bom. Você sabe que não é bom, você já passou por isso antes, você já teve ansiedade antes. Então, é necessário você ter um domínio completo, tanto seu, da sua mentalidade, quanto do mercado, para a gente encaixar os Soros dentro do nosso gerenciamento. E tem a terceira característica, que é na base do percentual. Como assim, Matheus? Percentual. Você tem o seu capital lá na sua corretora e você determina que as suas operações, o seu stop vai ser baseado em porcentagem. Um exemplo, eu tenho $1.000 na minha corretora. Então eu aceito que por dia eu tenha um risco de 5% sobre o meu capital. Com isso, quais são os benefícios que a gente encontra nessa característica? Você ainda assim tem um crescimento exponencial, porque quando você tem o seu dia de lucro, o seu dia de meta, o seu 5% que antes era sobre 1.000, agora vai ser sobre 1.100, sobre 1.200. Então, essa forma de porcentagem, você trabalha também com lucro sobre lucro, que é o juros, né? A gente chama de juros exponencial. E outro tema que é muito importante, uma característica muito boa dessa característica de gerenciamento. Você mantém um risco proporcional ao seu montante que você tem lá na corretora. Tá? Da mesma forma que se seu risco em 1.000 é 5%, com 500 é os mesmos 5%. Você vai subindo degrau a degrau. Então, é muito bom. Quais são os riscos? Você precisa ter um controle um pouco maior para trabalhar isso. Seja uma planilha, seja algo que te facilite a identificar claramente, uma forma visual, qual é o seu limite disponível para operar hoje, qual que é a sua meta, caso você alcance a meta. Então, você precisa ter essa disciplina para você mapear e seguir essa gestão. E, de novo, isso pode causar uma ansiedade, porque você pode calcular, hoje eu tenho 1.000, e se eu fizer 1.100, amanhã vai ser 1.200, 1.300.
Então, tem que ter uma tranquilidade. Você precisa entender que é um jogo no longo prazo. É um trabalho no longo prazo. Isso daqui não vai te fazer ficar rico de hoje para amanhã. Então, tem que ter tranquilidade. Mas tá aí. As 3 características principais do gerenciamento são essas. E qual que eu uso e qual eu realmente recomendo? Eu uso 2 hoje, tá, pessoal? Eu uso o gerenciamento 2x1 e o gerenciamento 70/30. O 2x1, como ele funciona? As regras desse gerenciamento é extremamente simples. Você tem a sua primeira operação com 100% do seu stop e a segunda operação com o lucro. Qualquer erro que você tiver nesse processo, você para. Você pode perguntar, mas Matheus, se eu acertei a primeira e errei a segunda, eu não estou no 0 a 0? Sim, você está no 0 a 0. Eu coloquei como regra que eu paro. Hoje, no dia 23/9, eu decido parar. É o gerenciamento que eu estou usando hoje e está dando certo para mim hoje. Se daqui a um mês isso não estiver funcionando mais, nós vamos revisar. Então, essa é a regra do gerenciamento 2x1. E qual que é o risco retorno dele? A gente vai ver logo mais. Mais alguns minutinhos eu mostro para vocês. Já o 70/30. Nossa, eu nunca ouvi falar desse 70/30. Como que funciona? Ele é um pouquinho mais complicado, então eu vou precisar da atenção de vocês. Eu vou precisar realmente que você pare agora o que você estiver fazendo. Se você estiver anotando no caderno, espera, presta atenção no que eu vou falar e depois você anota. Você volta o vídeo e anota. Bom, qual que é a regra desse gerenciamento? A sua primeira operação vai ser com 70% do seu stop diário. Caso você acerte, você vai buscar um Soros do lucro mais a primeira operação para bater meta, ok? Caso você erre a primeira operação ou a segunda com os Soros, você vai precisar usar os 30% do seu stop diário restante que você ainda não utilizou para fazer um Soros nível 1 e ficar no 0 a 0. Perfeito? Aí você decide se você quer voltar e tentar de novo um ciclo de vitória ou então você quer parar. Perfeito? Essas são as 2 principais regras. Vamos para a planilha agora e vamos entender exatamente o que eu estou falando de cada um. Já que na planilha, pessoal, eu vou mostrar para vocês quais são as nossas previsibilidades de lucro, de perda, o que a gente tem com esse gerenciamento. Vocês já entenderam os benefícios e quais são os riscos. Vamos olhar agora matematicamente falando, tá? Eu vou considerar um capital aqui, um capital baixo, um capital de R$1.000. Aqui está dólares, mas considera R$1.000, beleza? Aqui em cima nós temos quantos dias foram de vitória, quantos dias foram de derrota. Olha apenas para esses dois quadrantes por enquanto. Então são 30 dias operados. Nós colocamos aqui 8 dias de final de semana, que muitas vezes a pessoa não opera, ela fica de fora, então 8 dias aí que ela não opera ou que ela fica num 0 a 0, beleza? Então coloquei 8 dias aí sem operação. No restante dos dias, olha a importância de seguir um bom gerenciamento. Perfeito? Digamos que a pessoa fique 12 dias com loss e apenas 10 dias com vitória. Ela tem $200 de lucro, aproximadamente R$200 de lucro aqui no caso. Com R$1.000 é um retorno muito bom. Para um iniciante é um retorno extremamente bom. Perfeito? Agora vamos avançar um pouco. Digamos que um dia a mais no mês essa pessoa fique positiva. Ou seja, ela ficou 11 a 11. Ela já vai ter R$400 de lucro no mês. Perfeito? E lembra que eu falei que isso é crescente? Sempre vai ser crescente? Um dia a mais que ela acerte, ela vai ter 600. Um dia a mais que ela acerte, ela vai ter 800. E por fim, se ela acertar 14 dias e ficar 8 dias negativo, ela dobra o seu capital. Como assim, Matheus? Como assim ela dobra o seu capital? Me explica um pouco mais isso. Eu vou te explicar. Eu considero um capital de R$1.000 um capital baixo. Então, 5% dentro dessa faixa é plausível.
Faz sentido. Então, 5% de 1.000, o stop da pessoa é 50. Então, aqui, a primeira operação da pessoa vai ser com $50. O lucro dessa operação vai ser o payout vezes $50. Ou seja, ela vai ter 45,50. Na segunda operação, ela não vai entrar com Soros e ela não vai entrar com 50. Ela vai proteger o seu capital e entrar apenas com o lucro. Ela acertou, ela vai ter $86 de lucro no dia. Qualquer loss que ela tiver nesse processo, na primeira ou na segunda, ela para. Beleza? Baseado nisso, essa planilha já calcula quanto ela tira no mês. Então eu sei que se eu ficar, um exemplo, 12 dias vitorioso e 10 dias com erro, eu tenho R$600 na minha conta. Se eu ficar 14 dias positivo e 8 dias no erro, eu dobrei o meu capital. Eu tenho R$1.000, $1.000 que seja, na minha mão. O que isso me traz? Isso me traz previsibilidade, isso me traz confiança na operação, isso me traz simplesmente um fato de conseguir entender que eu preciso seguir uma gestão. Porque eu consigo provar por A mais B que se eu seguir uma gestão, eu vou ter lucro. Isso não tem erro. Aceita que você vai ter 8 dias, 10 dias, 13 dias de erro. Aceita, porque vão vir mais 13, mais 15, mais 16 dias de vitória. Então você precisa aceitar, ok? Vamos para o 70-30 agora. Gerenciamento 70-30. Os mesmos 5% de stop diário. Qual que vai ser a primeira operação? A primeira operação da pessoa vai ser com 70% do capital disponibilizado para operar hoje. Ok? Então a primeira operação vai ser com R$35, $35. O lucro da pessoa vai ser a operação vezes o payout, no meu caso 91, porque eu opero na binola. Na segunda operação, eu vou entrar com os Soros. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou entrar com os Soros. O que é os Soros? É a primeira entrada, é o valor da minha primeira entrada mais o lucro da segunda. Perfeito? Perfeito. Acertando é meta. Eu fecho meu dia com R$92, $92. Ok? Mas peraí, Matheus. Eu estou tendo com o mesmo valor R$92 aqui, ou $92, e aqui eu tenho 86. Por que é maior? É maior porque você está usando os Soros e você também pode proteger o seu capital. A diferença é que na gestão 2x1 você não tem possibilidade de erro nenhum. Na gestão 70-30 você pode errar. Porque se eu errar em qualquer uma dessas duas operações, eu vou para a recuperação 1. E essa recuperação 1, o que ela faz? Ela faz o Soros nível 1 dos 30% restante do meu stop diário para voltar para o 0 a 0. Olha aqui para a tela. Então, R$15 ou $15 seria o faltante dos 50 da primeira operação que eu já perdi. E eu faço o Soros nível 1 depois do lucro para chegar nesses 39, ou seja, aqui eu ainda saio ganhando R$4, $4, enfim, você volta para o 0 a 0. E aí você decide, você quer fazer de novo uma nova sessão ou você quer parar por aqui no 0 a 0? Isso daqui você decide. Só que você tem que pensar no quê? Overtrading, você vai fazer uma análise consistente? Você vai ter tranquilidade para operar? Hoje eu uso o 2x1 por quê? Eu fico mais confortável. Nas primeiras operações, eu tô concentrado, eu sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso procurar perante ao gráfico. Então, para mim, faz mais sentido fazer uma operação com um risco extremamente controlado na minha cabeça, no sentido de, se eu errar essa operação, o meu dia está encerrado. A segunda, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu não saio mais no prejuízo. Ou seja, para mim, está controlado. Já no 70-30, você tem a possibilidade de errar, mas você fica obrigado a acertar depois um Soros para ficar no 0 a 0. Então é sempre assim. Você precisa ver o pró e o contra de tudo. Ver qual encaixa para você, ver qual faz mais sentido para você. Perfeito? Então assim, avançando nessa previsibilidade do 70-30. É a mesma coisa
dos Soros do 2x1. Então, observa, se com 10 dias de vitória, lembrando que os 8 dias de não operação continuam, tá? Os 8 dias de final de semana, enfim, que a pessoa não quis operar, continua aqui. Então, se a pessoa teve 10 dias de vitória, ela vai ter R$300 ou dólares de lucro. E isso vai subindo para 500, 700, 900, 1.200. Matheus, você está me mostrando que isso é verdade? Você está me mostrando que é possível? É isso que eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando que você consegue controlar e ter uma previsibilidade de lucrar. Mas como? Todo mundo fala que isso é uma renda variável? É uma renda variável. Você não tem certeza se você vai bater 10 dias de meta, 15 dias de meta. Só que você pode planilhar isso e se precaver. Ó, se eu acertar 14 dias, eu tenho esse possível valor. Se eu acertar 10 dias, eu tenho esse possível valor. Então se prepara. Se prepara para o que você quer, para o que você tem em mãos e definir qual vai ser o que você vai utilizar. Vamos voltar aqui para a aula. De volta aqui para a aula, eu quero finalizar com vocês uma conclusão. Tá? Busca entender como você vai se adaptar. Busca entender qual é a sua adaptação, qual você se sente mais confortável. Matheus, eu me sinto mais confortável operando, tendo a possibilidade de errar alguma operação. Então eu vou escolher o 70-30. Perfeito, mas lembra que você vai precisar acertar um Soros. Ou seja, você está confortável a entrar com uma operação de Soros, que se você perder, você perde o lucro da primeira mais o valor da primeira entrada? Não sei, vou pensar. Matheus, eu prefiro a operação, o gerenciamento 2x1. Ok, mas pensa, você está preparado para parar a qualquer momento que você errar uma operação? Você errou a primeira, o seu stop tá fechado. Você não tem mais a possibilidade de operar. Tem que finalizar o dia exatamente aí. Então não tem como. Você tem que realmente entender qual é o que vai te deixar mais confortável. Tem gente que prefere o conforto de poder operar errando uma vez. Tem gente que não. Tem gente que prefere operar apenas uma vez. Perfeito? E faça testes. Coloque na sua planilha. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Mas faça testes durante 1, 2, 3 meses. Como que você se sente? Eu me sinto confortável, eu me sinto tranquilo operando 2x1. Perfeito? Então é isso, pessoal. A aula de hoje finaliza. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês gostaram, se faz sentido para você, se não faz. Hoje você entendeu qual é a importância de um bom gerenciamento, você aprendeu o que é um gerenciamento, quais são as suas características, e eu te dei 2 exemplos do que você pode usar e como você puxar isso para o seu dia a dia, para definir se você quer usar o 2x1 ou o 70-30. Perfeito? Então, se a aula foi boa para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, eu vou pedir que vocês deixem um like aí no comentário, no vídeo, deixem um comentário também, beleza? Esse é o começo do nosso canal. Eu estou aqui para trazer conteúdo de valor para vocês. Vai ser um conteúdo de uma forma gratuita. Quero que vocês aprendam comigo essa possibilidade que eu tenho de passar meu conhecimento para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço e valeu!